Nossa, Alexandre, tava precisando do café. Pois é, e você sabia que você está tomando um café descafeinado aí? Ah, você tá brincando. É, ó. Tá igualzinho Tração- o expresso normal? É, igualzinho. A única coisa que a gente fez aqui com esse café foi tirar a cafeína. Aí você vai falar, pô, então você tirou o principal componente do café? Não. A cafeína é um dos componentes que tem no café. Você tem os ácidos clorogênicos, você tem os flavonoides, você tem um monte de elemento no café, que inclusive não é a cafeína que dá o prazer, a cafeína dá o alerta. São os ácidos clorogênicos e as outras substâncias que te dá aquela sensação de prazer. Então você vai continuar com a sensação de prazer e você não vai ter problema com o sono, com a cafeína e tudo, né? Mas aqui, quando eu tomo café descafeinado, aliás, quando eu tomo não, que eu não tomo mais esses outros cafés, né? Tem quantos anos que a gente trabalha com Swiss Water? Vai para 8 anos. Tem né? 8 anos. 8 anos. Que a gente foi em Vancouver foi em 2015. Então tem 8 anos já que a gente teve lá na Swiss Water. Antigamente, uma vez eu experimentei um café descafeinado e era horrível. Né? Era horrível. Pois é, mas esse, o Swiss Water, é diferente. Tá? Ele tem um processamento dele diferente. O Swiss Water era uma técnica. Por que chama Swiss Water? Né? O sujeito que inventou essa metodologia, tá? Era um suíço, lá na Suíça, inventou uma maneira de tirar a cafeína do café usando água. Mais nada. Água e alguns outros componentes, mas nenhum produto químico, além da água. Né? O produto era o café e água, mais nada. E aí, por um acaso, até amigo meu, comprou esse processo e levou para o Canadá. Ele é canadense, levou para o Canadá. Hoje a fábrica fica no Canadá. E é onde ele faz esse processamento da tirada da cafeína do café. Você vai me perguntar se a gente leva o café. Pô, mas como é que faz? Leva lá? Leva. A gente pega o café aqui, brasileiro, qualquer que seja Cerrado, Mata de Minas, Sul de Minas, leva para o Canadá, tira a cafeína na fábrica, na indústria, e volta com ele para cá. Isso a única diferença. De container, né? A gente manda o container. Não dá para mandar não dá para mandar um saquinho nem um pacotinho, né? A gente manda um container. Só para você ter uma ideia, um container é 20 toneladas de café. Sim. Que é o que a gente manda para o Canadá de cada vez para sofrer esse processo e traz ele de volta para o Brasil. Isso demora quanto tempo? Você encher esse container, mandar para o porto, ir para o Canadá, fazer o processo, voltar, desembaraço aduaneiro, chegar aqui na MEC. 120 dias. 120 dias é o tempo que a gente leva para tirar daqui, levar para lá e voltar. Então é um ciclo muito grande, é um risco muito grande. Né? Por exemplo, o problema que teve, no caso, foi Canal de Suez que teve um problema, que um navio ficou atravessado, todo mundo lembra dessa história, né? Sim. Aquilo ali que provocou o caos de transporte no mundo inteiro. O container nosso, que era para chegar nesse prazo aí de 120 dias, chegou em 400 dias. Então levou 400 dias para a gente receber esse café. Eu lembro, o dia que você estava ali resolvendo isso daí. Ficamos quase loucos, né? Mas deu tudo certo, né? Conseguimos dosar o nosso estoque, né? Conseguimos entregar para todos, não deixar ninguém sem, né? E, graças a Deus, o container chegou, né? E a gente conseguiu fazer o processamento. Mas como é que é feito esse processamento, né? Isso é importante explicar. Normalmente, o processo de tirada da cafeína do café, a indústria que faz isso tem dois objetivos. Um objetivo é fazer o café descafeinado. Mas ela tem um segundo objetivo, que é pegar essa cafeína. A cafeína, indústria farmacêutica, os paracetamol, os remédios aí para dor de cabeça e tudo, essa coisa toda, leva a cafeína na composição. Essa cafeína vem basicamente do café. E para extrair essa cafeína, você precisa de alguns elementos químicos que você coloca no processamento. Importante dizer, tá? A descafeinação é feita com café ainda sem torrar. Café verde. É o café verde. Tá? Que a gente chama de verde, ele cru, né? Que a gente vai tirar a cafeína dele cru.
Nesse processamento que tem aqui no Brasil, tem fábrica que faz isso, tem uma série de compostos químicos que podem ser utilizados. Infelizmente, todos eles cancerígenos, tá? Comprovadamente cancerígenos. Tá? Cloreto de metileno, tem uma série de compostos que você pode utilizar. Por quê? Porque na hora que a cafeína está sendo extraída do café, esse componente químico vai pegar a cafeína e vai precipitar. A cafeína, para quem nunca viu, ela parece um açúcar. Ela é branquinha e ela vai para o fundo do reator. Então você vai lá e pega aquilo ali, aquilo é a cafeína, filtra, limpa, tira lá um pouco dos compostos químicos e fica com a cafeína pura para ser usada em fármacos. E o café vai estar, por mais que você não queira, vai ter componente químico nele. Tá? Fica um resquício, não tem jeito. Vai ficar. Que vai mudar o sabor, todo mundo já sabe, é intragável, né? Ninguém toma porque gosta do café, quer o café e não pode ter a cafeína. Importante quem não pode ter a cafeína, né, Cristian, a gente falar sobre isso. Não é só uma questão de desejo, né? Você pega, por exemplo, uma grávida cafezeira. Mulher grávida toma uma garrafa de café por dia, ela não vai poder tomar. Não pode tomar café. Então, por quê? Por conta da cafeína. O café descafeinado, ela vai continuar a trajetória dela durante o período de gravidez. Você pega pessoas mais acima dos 50, 60 anos de idade, né? Elas já sofrem, né, os efeitos da cafeína quando ela toma cafeína mais tarde. Então ela não vai poder tomar um cafezinho da tarde dela se tiver cafeína, né? Então não vai poder tomar. Então, é importante, né, que esse produto esteja disponível. Agora, eu vou tomar um café descafeinado e vou levar um produto cancerígeno para mim? Um sabor ruim? Ou saber ruim? Não vou, né? Então, foi onde a Swiss Water entrou. Falou, não, nós vamos fazer café descafeinado por um processo que não entra produto químico para tirar essa cafeína. São filtros de carvão ativado. Então, aquela solução de café com os elementos, com a cafeína solubilizada, aquilo vai ser sequestrado não por um produto químico, mas por carvão ativado, por filtros de carvão ativado, igualzinho a água que você bebe. Né? Quando você bebe a água lá, a água passou. A gente compra lá o filtro de carvão ativado. De carvão ativado. Então é o mesmo sistema, né? Obviamente é muito mais complexo que isso. Você teve na fábrica lá no canal, você viu. A gente, na realidade, viu um monte de cano, né? Um monte de cano e só um vidrinho lá. Um vidrinho lá que você olha e fala, você tem que imaginar. Né? O que é. O que é, né? Tivemos lá na fábrica, a gente viu. Por sinal, aquela fábrica já está sendo desativada, construir uma 3 vezes maior. Né? Tanto é a demanda de café. Christian, fazendo uma parte. Mercado de café descafeinado natural, vamos chamar assim, cresce e tem uma expectativa até 2030 de crescer 2 dígitos, 12 a 15% de crescimento. Então, é o mercado que tem para crescer hoje. Café descafeinado, especial, feito por processo natural. Então, é uma grande diferença. Nós estamos falando de um mercado que nos Estados Unidos representa 25% do consumo de café. Exatamente. E no Brasil representa hoje 2%. 2%. Vale lembrar que o Brasil tem o mesmo hábito de consumo de café americano. Tá? Hoje nós somos o maior consumidor de café do mundo. Maior produtor e maior consumidor. Então é um mercado que a gente espera que ele dispare aí para frente. Mas então o interessante disso daí, óbvio que a comunicação é um negócio muito importante, né? Porque para o brasileiro ainda, para o americano não, o americano entende, né? Porque ele já tem muito tempo que ele está tomando descafeinado, ele entende a linguagem, ele já pede, eu quero um decaf. Né? Hoje a maioria das cafeterias tem 2 moinhos. A maioria das máquinas de expresso tem 2 moinhos. Tem um moinho do normal, né? do café normal, e tem ele do descafeinado. Né? Porque a pessoa pede. E é possível fazer todas as bebidas, todas as opções descafeinadas. É justamente hoje o que a gente propõe no Mr. Black. É isso aí. Qualquer bebida que leva café pode ser feita com descafeinado. O café descafeinado. Exatamente. Não tem problema. Então, obviamente, é um produto mais caro, mas não a ponto
de deprimir a demanda, né? Ninguém está falando aqui de triplicar o preço do café, ele é um pouco mais caro, né? Porque obviamente leva um processamento, né? Então ele leva um processamento, essa cafeína não é recuperada no processo. O foco da indústria, né? A gente falou que é o foco da indústria. Há pouco tempo atrás, qual que é seu core business, né? Exatamente. O core business da Swiss Water não é capturar cafeína para o mercado farmacêutico. É isso aí. É produzir café especial sem cafeína. Sem cafeína. É isso aí. Grandes cafés, né? Sem cafeína, né? Então, é um produto que cresce, então, nesse setor. E, Christian, nós vamos ter novidade para frente. A gente percebe que o mercado absorve cada vez mais. E aí nós vamos ter, não te prometo agora, vou fazer uma promessa aqui em público, né? Eu não te prometo, não, mas daqui muito pouco tempo, a gente vai ter as opções descafeinadas. Sul de Minas, Maravilha. Mata de Minas e Cerrado. Para as pessoas entenderem, né, que olha, nós somos num outro universo, né? Eu brinco o seguinte, que a gente está mais ou menos naquele mercado do vegano, né? Antigamente você ia num restaurante, né? E você tinha 20 pratos não veganos e um prato vegano. Quer dizer, o pobre coitado do vegano só tinha um prato para ele. Né? Hoje não tem opção, né? Não é nem hoje opção. Não, hoje é isso aí, ponto final. Né? Ou é o cardápio infantil ou aquele único vegano. Hoje você abre, né? Você abre ali um cardápio e você vê opções veganas, né? Várias opções. A né? própria cafeteria, né? A gente também teve um movimento aí, a gente está falando do descafeinado, mas um movimento do leite vegetal. É isso aí. Que é uma demanda, né? Não só pela questão dos intolerantes, mas também as pessoas que por opção querem uma coisa diferente, né? Com certeza. Isso é muito comum, você vai na Austrália, você vai nos Estados Unidos, você tem inclusive qual leite que você quer tomar, você né? tem opções de leite, né? Qual leite vegetal você quer, né? São várias opções. Então o café descafeinado, ele entra aí, e uma coisa importante, tá? A gente esperava que fosse o público mais velho que fosse desejar esse produto. A maioria das pessoas que estão em busca de produtos naturais, que estão querendo abdicar da cafeína, são jovens de 20 a 35 anos. É a coisa mais impressionante. Quer dizer, ter esse produto e transmitir essa mensagem, né? Porque, voltando no mercado americano, eles entendem o que é descafeinado. No Brasil, a gente tem que explicar ainda, né, que cafeína tem no café. Que tirar a cafeína do café não vai mudar o sabor dele. Pelo menos e que cafeína pelo menos risoto. E que existem maneiras de tirar a cafeína, que uma delas não leva absolutamente nenhum produto químico. Então são 3 mensagens, né? É um desafio, e o desafio é para você. É para a gente que está na ponta. Né? É para você que está na ponta, né? É o sujeito falar, você já experimentou, você já tentou, você quer, né? Quando tem 2 pessoas na mesa, né? Um pede café, eu falo, não, por que você não quer? Né? Você já experimentou esse? Não, eu não posso com cafeína, né? Então é muito importante. Café porque eu não posso com cafeína. Aí o cara passou 20 anos sem tomar café. Exatamente. E perdeu 20 anos da vida. Perdeu 20 anos da vida, exatamente. E aí descobre, né? E aí descobre. A gente tem muitos clientes fiéis no Mr. Black só por causa do descafeinado. Ótimo, é isso aí. A gente tem, sim, conheço alguns que só vão porque tem o descafeinado. Eles não eram consumidores de cafeteria porque não tinham essa opção. Isso aí. E uma coisa importante, tá, Christian? Isso é muito importante, porque você não vai ver dentro do café, você pegar o café, o expresso é normal, é igualzinho qualquer... A sensação bucal, tudo é igualzinho. Não, o aftertaste desse aqui foi ótimo. Então tem que acreditar, né? Então eu tenho muita responsabilidade naquilo que eu estou fazendo. Tá? O selo Swiss Water, por que eu estou falando isso? Porque o selo Swiss Water é importante. Tá? Aonde tem Swiss Water, tem a placa do Swiss Water, tem no cardápio o símbolo do Swiss Water, e a gente tem toda a responsabilidade, e é uma responsabilidade de saúde, não é uma responsabilidade, é ou não é. Não, eu não posso
a gente não pode ter problema. Então, todo produto descafeinado que entra, que vai para você, é rastreado do Canadá até aqui. Então, a gente tem laudos, tem documentação farta, que se por um dia acontecer de ser invocado isso aí, é lógico, quando a gente entrega não tem mais como saber, né? Saiu um pouco da... Mas no pacote que você recebe o descafeinado, o selo que está impresso ali dentro, você pode ter certeza absoluta que é 99, não é 100, tá? 99,9999% sem cafeína. A legislação fala 97. Tá? Então, você tem que tirar... Nenhum outro método é 100%. Nenhum outro método é 100%. Químico. Tanto é que existe a tolerância, né? Que eles falam que é 97% de extração. O Swiss Water é 99,99. Eu posso te mandar o relatório, a gente pode mostrar para você que é 99,9999% sem cafeína. Então é 0,00001. A água que você está bebendo vai ter mais cafeína do que o café. Não, e a gente fica feliz, Alexandre, por ser uma das únicas redes do Brasil que tem esse café. Com certeza. Né? E eu queria voltar num assunto que ficou pendente lá de trás. Sim. E a altitude? A altitude. Bom, o produtor, né? Você sabe que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, né? Porque existem produtores que não estão produzindo café a 1000 metros de altitude. Né? Então a gente tem que premiar o trabalho de todos, né? Todos os produtores e tudo que eles fazem. Mas o que acontece com a altitude? Tá? Percebeu-se, tá? Percebe-se, né? Que alguns fungos, você sabe que está numa fazenda de café, você tem uma série de fungo, bactéria, levedura, uma série de micro-organismos que estão interagindo com aquilo ali. Aquele ambiente em ali. Todo o processo. Né? Desde a fruta, desde a florzinha, até a fruta, até o café, ela está naquele ambiente, está crescendo e se desenvolvendo naquele ambiente. Percebeu-se que alguns micro-organismos, alguns fungos, algumas leveduras, né, elas se desenvolvem mais em baixas altitudes. E elas trazem para o café um sabor que não é muito desejável para alguns públicos, tá? Para certos públicos. E eu vou separar o público. E que percebeu-se que acima de 1000 metros de altitude, 950, não estou falando que é 1000 cravado, porque o micro-organismo não vai saber, aqui é 1000 eu vou e aqui eu não vou. Né? Ele não sabe onde é que está a linha. Mas ele vai diminuindo e vai aumentando à medida que vai subindo. Mas percebeu-se que acima de 950, 1000 metros, esses fungos que provocam essa bebida, uma bebida mais fermentada, mais rançosa, não acontecem. Eles não acontecem nessa altitude. E os micro-organismos que estão nessa altitude, acima de 950, 1000, 1200, 1300, aparecem outros micro-organismos que trazem para o café uma bebida mais desejável, um sabor mais desejável. Porque o café é uma interação dele com a natureza. Né? Então tudo vai influenciar. Os micro-organismos estão lá. Então, se você busca uma produção mais, um produto mais consistente, bom, vamos fazer uma parte. Não significa que se o produtor acima de 1000 metros não tomar cuidado, não vai ter bebida ruim. Não significa isso. Tá? Porque não é só isso que faz a bebida. Não só isso. Boa. E não significa que aquele que está lá embaixo não consiga fazer uma bebida melhor. Não consiga contornar. Tá? Não consiga contornar essa situação. Perfeito. Você falou a palavra perfeita. Não conseguia contornar aquilo ali. Vamos tomar mais cuidado. É a facilidade de encontrar aquela bebida. Então a gente encontra na altitude acima de 1000 metros, 1000, 1500, 1100, 1200 metros. No Brasil a produção de altitude, vamos chamar assim, ela está entre 950 a 1200 metros. Tem poucos lugares no Brasil que estão acima disso, que tem produção de café. Tá? Você consegue lá no Quênia, eu estive no Quênia, na Etiópia,
tem lá 2.000, 2.500, entendeu? É porque o país é alto, né? O país tem muita região alta, né? Você vai na América Central, na Colômbia, você vai encontrar cafés altos, né? Em grandes altitudes. E por isso é que os cafés não competem entre si. Por isso que o café brasileiro não concorre com o colombiano, não concorre com o africano. Eles são diferentes entre si. As características são diferentes. Completamente diferentes. Busca-se sensações diferentes em cada um. Exato. Então, o que acontece? Então, os cafés acima de 1.000 metros, eu posso te falar aqui que 100% do que a gente trabalha, exporta, manda descafeinar e vende no mercado interno, eles estão acima de 1.000. 1.000, 1.100, 1.200 metros, que é onde a gente encontra com mais facilidade e consistência, o Christian. O mais importante para nós é que quando a gente compra um café, a gente não está comprando um saquinho, não está comprando um pacotinho, está comprando um caminhão, está comprando uma carreta de café. Então aquilo ali tem um mundo de grãos ali dentro que a gente precisa ter consistência neles, né? A gente precisa ter essa certeza. Então, para onde que a gente vai? Nós vamos para o lugar que a gente tem menos possibilidade de falha nesse processo. Sim. Tá? Então é mais por isso que a gente vai para a altitude. Então assim, está relacionado? Está sim. Tá? Agora, conheço produtor, já fiz exportações de pessoas que estão a 600, 700 metros de altitude, fazem um trabalho excelente, mas não são muitos. Mas a gente precisa ter base. É mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil. A gente vai fazer um café exótico, alguma coisa desse tipo. Então está mais ligado a essa altitude. E eu queria aproveitar o lance da altitude para falar um pouco sobre variedade. Sim, ótimo. Tá? Falar as pessoas não conhecem de variedade de café. Exatamente. Só as pessoas que entendem de café falam em variedade. Em varietais. Isso. Na realidade, tá, Christian? Tentaram trazer o universo do vinho para o universo do café. Tá? A gente sabe que varietal no vinho é muito importante. Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet, né, trazem diferenças no processamento, né? Trazem diferenças no produto final. No caso da variedade do café, não é muito bem assim, tá? Não é muito bem assim. Então a gente vê falando, eu gosto do Catuai, o melhor que tem é o Bourbon amarelo. Gente, que ganha, Catucaí já ganhou Cup of Excellence, Bourbon já ganhou Cup of Excellence, Catuai já ganhou Cup of Excellence, Mundo Novo já ganhou. Então a variedade não está muito relacionada com a qualidade. Algumas exceções, igual o Geisha. Você deve ter ouvido falar no Geisha aí. É uma variedade importada, a gente tem que verificar aí se é viável para o produtor, mas você tem o Geisha que tem um pouquinho de aspecto diferente. Mas tirando as outras, tá, é possível fazer grande qualidade, ótima qualidade, com qualquer das variedades. Então não é a variedade que vai determinar a qualidade. A variedade tem algum relacionamento com a planta ser mais resistente à peste? Exatamente, exatamente. Exatamente, você matou aí a questão da variedade. O importante para o produtor, é o produtor que define a variedade, né? O importante para o produtor eu preciso de produzir. E a gente já percebeu, todos os trabalhos científicos, eu leio um mundo de artigos científicos sobre isso, que a melhor qualidade do fruto do café está ligado a quanto mais saudável é o pé do café. Quanto mais ele estiver bem no ambiente que ele está, melhor vai ser o café que ele vai produzir. Então tem regiões que é bom para Mundo Novo, tem regiões que é bom para o Acaiá, tem regiões que é bom para o Bourbon, tem regiões que é bom para o Mundo Novo. Então não significa que eu vou plantar essa variedade, porque essa variedade é que é boa. Não, você tem que... É o terroir, é o conjunto homem, terra e genética do produto. Esse conjunto é que vai se traduzir na melhor qualidade de café. Não é a variedade. Eu gosto do Catucaí, eu gosto... Não. Pode ser que você goste do Catucaí, pode ser que o café que você recebeu de um determinado produtor que é muito bom,
é o catucaí. Mas não dá para fazer essa distinção. Sim, não existe distinção entre elas. Tá? Tirando aí raras exceções. A gente está falando do café que é servido, do café que a gente toma e essa coisa toda. A única coisa que está pegando um pouco, a única coisa que ainda não conseguiu se explicar exatamente, mas que tem se percebido que está sendo separado, são os amarelos. E aí não é o catuaí amarelo, Mundo Novo amarelo, Acaiá amarelo, catuaí amarelo. Não é os amarelos. O que seria os amarelos? Maneira, esse aí é a novidade. Os frutos amarelos. Então, porque você tem praticamente todas as variedades, você tem o vermelho e o amarelo. Certo. A fruta nasce no pé ou vermelha? Ou vermelha ou amarelo. Okay. Você tem praticamente em todas as variedades. E tem se percebido que as variedades, que naquela variedade, o amarelo tem qualidade melhor. Eu já provei aqui e já consegui separar. Então vamos lá. Catuaí vermelho. Se você tem um catuaí amarelo, normalmente o catuaí amarelo tende a ter. Tende a ser melhor. Entendi. Mundo Novo. Mundo Novo. Vermelho. Vermelho. Mundo Novo amarelo. Amarelo tem tendência de ser melhor. Tá? É a única coisa que ainda está pegando, não consegue se explicar. Está em estudo ainda, então. Está em estudo. Tá? Não tem assim cravado que é melhor, mas já tem passado na mão dos especialistas todos e eles, sem saber que aquilo é amarelo e é vermelho, têm uma tendência de escolher produtos de frutos amarelos, mais do que os frutos vermelhos. Tá? Não significa que o vermelho não ganha concurso, né? Tá? Não significa isso, porque pode ser que o sujeito encontrou a variedade perfeita, num lugar perfeito, vermelho. Tá? Que seja ele catucaí, catuaí, Mundo Novo, Bourbon, o que quer que seja. Tá? O mais importante é a satisfação. Alexandre, deixa a gente conversa o dia todo. Vamos embora, a gente entra para o sábado. Agora vamos terminar aqui o assunto, a nossa conversa. A gente bate muito na tecla do frescor do café. Né? Então. E esse frescor, muitas das vezes, a gente está falando do café verde, ele tem uma durabilidade muito mais elevada. Né? Shelf life aqui o oxigênio não está atuando muito nesse café verde, então a gente pode guardar ele por um tempo maior, no lugar correto, com a umidade correta. Né? Exatamente. E aí quando esse café chega aqui verde para você, e um franqueado nosso do Mr. Black faz um pedido, nós temos que torrar. Exatamente. Né? E a gente sempre tem um café fresco nas nossas unidades. Né? Por quê? O que você faz aqui que faz esse café chegar fresco para as nossas lojas? Bom, o que acontece? O que é importante, tá? E eu aprendi isso fora do Brasil, tá? Eu aprendi isso nas cafeterias americanas, tá? O maior segredo, né? Uma pergunta que veio na minha cabeça inicialmente foi, mesmo antes do café especial, por que tinha tanta torrefadora nos Estados Unidos? Tantas pequenas torrefadoras. Na Europa também, é uma coisa que me impressionava. Cada bairro tem uma torrefadora. Cada lugar tinha uma, igual padaria. Puxa vida, por que tem tanta... Isso é uma coisa sempre que impressionou. Aqui no Brasil, sempre só os grandes, né? Os grandes foram lá e fizeram um movimento, não, e tem que ser grande, tem que ser eficiente e tudo. Isso sempre me atentou a minha curiosidade, né? Porque o que acontece? O café verde, tá? O café verde, ele dura aí 1 ano, 2 anos, bem estocado, bem guardado, ele consegue manter as características dele, tá? Organolépticas, tá? Consegue manter seus elementos muito bem preservados, né? A partir do momento que você torra, não sei se você sabe, quando você torra o café, nenhum componente que estava no verde vai para o torrado. O café torrado são outras substâncias completamente diferentes do verde. Se transforma no processo. Se transforma no processo. Tipo uma metamorfose. Exatamente.
Porque chama de alquimista, né? É. Pô, esse alquimista tinha um elemento aqui, tem outro aqui agora. Eles se transformam em outros produtos. Né? As reações que acontecem na pirólise, né? A pirólise é a torra, né? Aqui, né? É, a gente tem ele verde. Tem ele verde. Quando você chega nesse ponto aqui... Você já tem outro produto. Tem outro produto. Outra coisa. É uma outra coisa. Nesse São outros meio elementos. aqui... Exatamente. Nesse meio aqui ele está nessa transformação. Ele está nessa transformação. Exatamente. Ele está nessa transformação. Tá? Então, são componentes se transformando em outros componentes. Né? Tanto é que quando você cheira o café verde, tem um aroma e uma percepção completamente diferente do que ele é torrado. Né? Tem outra percepção, porque é outro componente que está ali. Não que também tem o bom e tem o ruim. Tá? Sim. A gente sabe quando cheira um café verde que ele vai virar um café bom quando ele estiver torrado. Mas quando você torra, você liga um cronômetro. Tá? E esse cronômetro é rápido. Tá? Nós estávamos falando de guardar um ano, né? Nós estávamos falando de guardar um ano. Aí a gente começa a passar para dias. Uma vez que você torrou o café, a oxidação começa a acontecer. Ele começa a oxidar, começa a perder aroma, começa a perder seus componentes que se transformam em gases e saem do produto. Você perde aroma, sabor. Grande parte do café não é sabor, é aroma. Né? Quando você está bebendo, você está indo, aquele vapor está indo lá para o seu nariz, né? Está indo para sua... É aroma misturado com sabor ao mesmo tempo. Né? Então você começa a perder isso aí à medida que isso vai sendo guardado. Não tem jeito. Tá? Você pode botar no vácuo, você pode botar onde você quiser. As transformações vão acontecer. A não ser que você leva lá para fora da atmosfera e fica lá com ele lá fora de órbita, sem oxigênio, sem nada, né? Que é impossível. Né? Tem até tecnologia da indústria de colocar, por exemplo, nitrogênio, né? No pacote. Né? Isso é não é uma artimanha, é uma técnica da indústria grande. Ó, poxa, eu preciso de um produto que vai sair daqui de Belo Horizonte, igual o Três Corações, e vai ficar 4 meses estocado em Manaus. Né? Então ele taca nitrogênio ali dentro e seja o que Deus quiser. E quando você moe o café, aí acelera mais ainda, porque você está quebrando aquelas partículas e está expondo... Expondo mais ao oxigênio. Ao oxigênio. Né? Cada vez mais você está expondo. Então o relógio começa a crescer. Como é que acontece conosco aqui com o Mr. Black? Essa torra só vai acontecer na hora que o pedido é feito. Fez o pedido, manda para processamento. Óbvio que a gente entende os clientes, a gente entende todos eles, a gente sabe a demanda deles. E a gente se antecipa, né? A gente se antecipa, porque também o café muito fresco, também ele te dá uma experiência um pouco ruim. Então ele precisa de pelo menos aí 3 dias para ele atingir o pico da qualidade. Então é o tempo do transporte para chegar no cliente no auge do sabor. Né? Então, o café torrado, sim, é um produto perecível. Tá? Então, ele tem que ser tratado como um produto perecível. Ele não vai mofar, não vai estragar. Não vai mofar, mas vai perder aroma e sabor. Ele vai perder o aroma e o sabor, que é 70% da sensação do café. Você vai perder 70%. Onde que eu vi isso acontecer? Eu estava em Milwaukee, em Illinois, num cliente nosso lá, torrefador, e aí eu vi uma carreta chegando com café, pacote de café. Eu falei, e chegando, mas você torra café em outro lugar? Eu falei, não. Nós somos em todos os grocery stores dos Estados Unidos inteiro e tiramos da prateleira todos os cafés que estavam com mais de 6 meses na prateleira. Eu botei a mão na testa e falei, não acredito que vocês fazem isso. Não pode ficar mais do que 6 meses na prateleira. Aí o ideal é que fique 3. Então toda a logística e todo o trabalho deve ser feito para que sempre a data de validade seja observada. Não a data legal. A data legal é 1 ano, né? Mas que a data do aroma, do sabor e da perfeição fique ali. Entendeu? Então, obviamente que você não vai pegar o café, a gente não vai pegar 3 meses e jogar fora. Né? Não vai fazer isso. Mas a antecipação de pedido e a coordenação com a nossa produção
Por isso que eu tenho aqui 3 torradores, né? E se eu nunca vou ter um torrador grande, porque eu não quero muito produto torrado, guardado, né? Isso vai se transformar. Né? Vários torradores menores. Menores para atender as demandas. Você faz batches aqui de 1 kg, de 5 kg 1 kg de 20 kg. De 20 kg. Entendeu? E ele é ligado e é utilizado à medida que aquele pedido, para formar aquele pedido. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Tanto é que eu não tenho estoque de café torrado. O estoque meu fica todo verde e a gente aciona as máquinas, aciona o torrador à medida que os pedidos vão saindo. Né? Então isso aí, oxalá, né, o Brasil consiga ter uma logística, né, que nos ajude, né, Christian? Porque realmente é o maior desafio hoje, chama logística. Logística, exatamente. Tá? Que é conseguir que a jornada do cliente, né, hoje está na moda, né, jornada do cliente, seja satisfatória, né? Que o café não termina aqui, né, Christian? O café termina na xícara e o sujeito bebendo e que delícia. Ou seja, está na idade certa, no frescor certo, na hora certa, preparação correta, máquina de café regulada, isso aí. Barista treinado, isso aí. E instruindo nossos franqueados para não fazer pedidos grandes, né? A gente justamente fala não faça pedidos grandes, né? A gente costuma deixar um estoque talvez de 15 dias. Exatamente. Que ali a gente está com o café sempre com um frescor alto e é totalmente diferente. Esse é o nosso desejo. E obviamente a gente tem que botar um gap no Brasil, né? Que é o gap logístico. Né? Esse gap aí, a gente tem que dar esse conforto. Que infelizmente a gente não pode garantir. Não tem como garantir que vai chegar no dia exato. Não tem como. Nos Estados Unidos, né, tem um relógio. A Cisco lá, por exemplo. O cara ele tem a senha da loja. De madrugada, a loja é reabastecida pelo operador logístico, sem a presença de nenhum funcionário do franqueado daquela rede. Exatamente. Né? É um reloginho. E tem hora para entregar. Tem hora para entregar. Tem hora para entregar. Né? Tem que Aqui chegar. no Brasil tem alguns operadores, como a Martin Brawl, que conseguem fazer isso, vamos supor, 95% do tempo. Exatamente. Vindo com o pensamento americano. Exatamente. Né, exatamente. Mas o geral no Brasil não é assim. O geral não é. O trânsito, as estradas, o caminhoneiro, a fadiga, não tem essa... Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, a gente chega lá. Mas aí a gente pede esse espaço, né, para que essa jornada, né, seja satisfatória. Ótimo. Alexandre, conversa foi muito boa. Agradeço aí pelo seu tempo. Um prazer enorme. Conversado aqui de novo sobre café mais uma vez. Eu, pessoal, espero que para vocês também tenha sido uma ótima experiência essa conversa, tenha agregado conhecimento para vocês. E espero que a gente possa conversar mais, Alexandre, sobre café para todo mundo conhecer um pouco mais desse mundo. Eu sei que a nossa agenda é apertada, mas vamos tentar fazer isso mais vezes. Com certeza. Um abraço. Prazer, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.